Seja muito bem-vindo a este canal. Neste momento, você vai ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Dizer que para mim é motivo de muita alegria em estar na incumbência de trazer a Palavra de Deus. Confesso aos irmãos que se eu pudesse eu corria, mas não vou correr não. Estou um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo estou muito alegre, irmãos. Estou muito alegre em ver a obra de Deus fluindo, as coisas dando certo na casa de Deus, em ver os irmãos da casa sendo usados por Deus, o irmão Danilo se colocando na posição de Deus, a irmã Clécia, a irmã Janete, o irmão John. Quero dizer que para mim é motivo de muita alegria, irmãos. Não que eu não concorde que traga os pregadores de fora. Na verdade, eu acho que tem que chamar, porque a palavra de Deus, ela diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E quando a Bíblia diz que os irmãos vivem em união, ela não está relacionada a uma placa de igreja. Ela está relacionada a todo aquele a quem você sauda com a paz do Senhor, a quem você cumprimenta como seu irmão. Então, a igreja ela tem que viver unida. Se os irmãos abrissem os olhos espirituais, poderia ver, irmãos, quão grandes coisas é feito quando a igreja ela se une, irmãos, no mundo espiritual. Amém? Antes de estar assim fazendo missão da palavra de Deus, quero pedir aos irmãos que abram vossas Bíblias em João capítulo 2 e queria pedir um apoio do Ministério de Louvor para mim estar adorando ao Senhor. Amém? João capítulo 2. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Queria pedir aos irmãos que aqueles que puderem se colocassem de pé. O irmão Alessandro está ali fora. Sou muito grato, louvo a Deus pela vida do irmão Alessandro. Foi uma das pessoas que tem me ajudado no meu ministério, no início do meu ministério. Uma pessoa que sempre esteve presente comigo na minha caminhada. E se hoje eu estou aqui, eu agradeço primeiramente a Deus e agradeço também ao irmão Alessandro. Vamos estar assim, adorando ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, mais uma vez, para dizer que tu és o Rei. Declare que Ele é o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. 1 João, capítulo 2. Vamos estar lendo o versículo 4 e o versículo 14. João, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 14. Obrigado, irmão Jair. É o nervosismo, que diz assim: Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Vamos ler o versículo 11. Em vez de ler o 14, vamos ler o 11. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os discípulos creram nele. Glória a Deus. Santo Deus e eterno Pai, aqui estou eu, Senhor, diante da tua santa e gloriosa presença, Senhor. Deus, nesta noite eu quero te pedir que o Senhor, Deus, possa falar conosco, Senhor. Que o Senhor não deixe que nenhum daqueles, Senhor, que entrou aqui nesta casa para ouvir a tua voz, que saia sem ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia na tua palavra. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, esse capítulo, Deus ele tem falado comigo mais ou menos há uns 30 dias atrás. Eu trouxe aqui mais ou menos nesse período uma saudação. Só que
eu confesso aos irmãos que eu fiquei preocupado, irmãos, porque eu não soube se os irmãos tinham entendido no dia a qual trouxe essa saudação. E conversando ali com o meu irmão Alessandro disse: não, irmão, deu para entender. Mas Deus ele começou a falar mais coisas através desse capítulo. Deus ele começou a me revelar mais algumas coisas. Eu até comentei com o irmão, falei: irmão, já vou me preparar para a oportunidade que vai vir. Não demorou 3 dias, a irmã Gera tinha me convidado. Não deu para me ver, não deu para me vir no primeiro convite, mas aqui estou eu. E esse versículo, irmãos, aqui a Bíblia ela fala a respeito do primeiro milagre que Jesus ele tem feito, que Jesus ele fez. E o interessante desse texto é que estava havendo um casamento, como muitos aqui já conhecem o texto, e Jesus ele é convidado para esse casamento. Não somente Jesus, mas é convidado também a sua mãe Maria, é convidado também os discípulos para este casamento. E nesse texto, irmãos, o que tem me chamado a atenção é um texto rico. Eu já falei aqui outras vezes, se nós olharmos por vários ângulos, Deus ele vai falar de várias maneiras. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, irmã Marina, foi a humildade de Maria nesse texto. Porque, irmãos, a Bíblia diz que estava havendo um casamento e de repente, irmãos, o vinho ele se acaba. O vinho ele acabou. Nós sabemos que quando a gente é convidado para um casamento, nós vai para esse casamento a fim de se confraternizar com os noivos, comer, beber e ir embora. Dificilmente a gente vai ver uma pessoa, irmão, que esteja preocupado em ajudar. E na vida de Maria foi diferente. O que me chamou a atenção foi que ela estava preocupada, irmãos, em ajudar. E aí a Bíblia diz que quando esse vinho acaba, ela pede a Jesus que fosse feito um milagre. Ora, Jesus, ele disse que ainda não era a hora dele, irmãos, mas por causa da humildade que sua mãe teve em se preocupar com o seu próximo, Jesus, ele fez um milagre naquele casamento. E eu já queria dizer aqui para os irmãos que a humildade, ela gera o milagre em nossa vida. Os irmãos podem repetir isso, eu não costumo fazer isso não, irmão, mas vamos repetir. 1, 2, 3. A humildade gera milagre em nossas vidas. E nesse texto aqui, irmãos, o interessante desse texto, outro fato também que me chama a atenção nesse texto, é que Jesus, ele manda pegar os barros, manda pegar os potes de barros, e manda encher de água aqueles potes, para que ele pudesse fazer o milagre. E o interessante é que esses potes, a Bíblia relata que era usado, irmãos, na cerimônia de purificação dos judeus. E a gente sabe que existia uma tradição no meio judaico, quando tinha essa cerimônia de purificação, não sei se todos os irmãos conhecem, que era para trazer 2 animais, um era para ser sacrificado e o outro era para ser colocado junto com a esponja, e quando esse sangue do animal fosse misturado na água, era para borrifar a pessoa que queria o perdão de seus pecados. E outra coisa também que me chamou a atenção é que Jesus ele estava mostrando naquela festa que o sacrifício tinha mudado, que o sacrifício já seria ele, irmãos. Ele já estava mostrando para aquele povo
que ele que era o sacrifício, ele que estava transformando a tristeza daquele povo em alegria, ele que estava levando o pecado daquele povo, irmãos, ele que estava levando a culpa de todo o povo sobre ele. Queria pedir aos irmãos que abrisse a Bíblia em Levítico 14, para que os irmãos possam entender um pouco mais dessa palavra. Levítico 14, que diz assim, a partir do versículo 1. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararem de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote e este sairá com ela do acampamento e examinará. Eu quero dar uma pausa aqui para esse versículo 1, que diz: o Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas. A pessoa será levada ao sacerdote e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopor. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro, cheia de água, tirada de uma fonte. Depois ele pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopor, e mergulhará no sangue da ave que foi morta. E em seguida borrifará com sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada e declarará que ela está pura. Louvado seja Deus. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Esse texto, irmãos, a gente vê que antes de o sacrifício ele ser feito, a Bíblia diz que esse sacrifício ele é feito para pessoas que estavam saradas. Antes de oferecermos qualquer sacrifício para Deus, devemos estar sarados. Não adianta, irmãos, a gente trazer o dízimo, trazer oferta, fazer outras coisas também para o Senhor, sem que nós estejamos sarados. Porque Deus ele não vai aceitar. A Bíblia diz que antes de nós trazermos a oferta, trazermos o dízimo, se tiver de mal e contenda com nossos irmãos, volte, peça perdão ao teu irmão, depois apresente a oferta ou seu dízimo, irmãos. É um versículo que muitas vezes a gente não vê falado, mas é bíblico. Precisamos falar. E essa doença, irmãos, que muitas vezes acomete a nós, sabe o que é? É a soberba, é a arrogância, que muitas vezes o irmão pisa no nosso pé e a gente já quer levar aquilo para o coração, não conseguimos perdoar o nosso irmão. Então, irmão, precisamos ser curados, precisamos ser sarados antes de oferecer algum sacrifício para Deus, porque se você entregar de qualquer forma, pode ficar sabendo que está sendo dado para a igreja, mas para Deus não está subindo como incenso suave às narinas de Deus, como sempre fala a irmã Gera em suas orações. Então, irmão, devemos nos examinar e sararmos
as nossas vidas perante ao Senhor. Depois, que isso, irmãos? Depois que a pessoa ela é sarada de sua enfermidade, aí sim ela pode estar apresentando o seu sacrifício ao Senhor. Queria pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus em 2 Reis 5. Eu queria relatar, falar um pouco de um homem que tinha a sua vida, irmãos, leprosa, que foi Naamã. Para que não fique somente em minhas palavras, porque às vezes o irmão pode dizer, irmão, tem base bíblica, isso, base bíblia, isso tem, irmãos. Tem lá em 2 Reis 5. Vamos fazer leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 5, a partir do seu versículo 1, que diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o patrão, Naamã, fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: vou falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de pratas, e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar a Naamã, que é meu oficial, e eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abaná e Farpá em Damasco não são melhores que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Até aí. A gente vê, irmãos, que a lepra de Naamã, sim, existia uma ferida, uma lepra materialmente falando, mas a gente vê que a maior lepra que Naamã tinha era espiritual, irmãos. Foi como eu disse, a respeito da soberba, a respeito da falta de humildade, irmãos. Tudo isso, irmãos, acaba nos deixando doentes.
Porque Naamã, ele diz aqui no texto que a Bíblia diz que ele ficou bravo, irmãos, porque o profeta mandou ele descer 7 vezes no Rio Jordão, irmãos, e ele queria outros rios melhor do que isso, ele queria que o profeta apenas saísse e orasse por ele, irmãos. Mas como foi dito aqui no princípio, que a humildade, irmãos, ela gera milagre em nossa vida. A humildade, a humilhação, ela gera milagre. Às vezes a gente entra em contenda com Deus e se esquece que Deus está gerando um milagre nas nossas vidas. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao texto. Então, o versículo 13. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficaria curado? Então Naamã desceu até o Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Glória a Deus. Então, irmãos, sejamos sempre humildes na presença de Deus. 1 Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro 5, está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, até que no seu tempo exato ele vos exalte. Então, irmão, muitas vezes a gente é afligido, a gente quer entrar em conflito, mas a Bíblia diz que nós temos que ficar na posição do Senhor, irmãos. Porque quando a gente entra em conflito, quem perde é a obra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em lugar onde há contenda, irmãos. E Deus, ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um exemplo de humildade. Mateus 15, versículo 21. Eu vou estar lendo um pouco menos, eu sei que para não estar fadigando os irmãos. Mateus 15, versículo 21. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 15, versículo 21, que diz: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiró e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: me ajude. Jesus disse: não está certo tirar os pães dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorros comem as migalhas que caem debaixo das mesas de seu dono. Mulher, você tem muita fé. Disse Jesus: que seja feito o que você quer. E naquele mesmo momento a filha dela foi curada. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aqui a gente vê, irmãos, Jesus provocando a fé daquela mulher. Eu não vou dizer que Jesus estava humilhando, não, porque Jesus, ele não humilha ninguém. Jesus, ele estava provocando a fé daquela mulher. E muitas vezes Deus, ele nos provoca, irmãos. Ele fica provocando para que a gente exercite a nossa fé. Ora, a gente vê aqui no texto que Jesus, ele diz que não é lícito tirar a comida dos filhos e dar aos cachorros. E aquela mulher, ela não se sentiu ofendida, não se sentiu humilhada, ou muitas vezes até se sentiu,
Mas, na minha visão, eu vi que aquela mulher, ela não estava olhando para humilhação, mas ela estava olhando para um milagre que Deus iria fazer na vida dela. E ela disse no texto que até os cachorros, irmãos, comem da migalha. Você vê que ela não pede a Deus muita coisa não. Ela está dizendo: Deus, qualquer coisa que o Senhor puder fazer por mim, o pouco que o Senhor fizer por mim, eu aceito. Eu aceito o que o Senhor fizer por mim, eu aceito. Então, Jesus, por conta da fé daquela mulher, por conta da humilhação e da fé daquela mulher, Jesus, ele faz um milagre na vida dela. Em Daniel 10:12, a Bíblia diz que Daniel estava orando ao Senhor e houve uma luta terrível, irmãos, para que Deus ele trouxesse a resposta para Daniel. Mas quando o anjo se apresenta a Daniel, ele diz algo interessante, irmãos, que desde o momento em que Daniel ele se humilhou na presença de Deus, que Deus ele já tinha dado a vitória a Daniel. Até demorou, irmãos, até demorou. Mas Deus ele já tinha ouvido, irmãos, a oração de Daniel por conta da humilhação. Quer ver? Daniel 10:12. Daniel 10:12. Daniel 10:12 está escrito: Aí ele disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta da sua oração. Glória a Deus. Então a gente vê, irmãos, a importância de nós estarmos humilhando debaixo da potente mão de Deus. Deus ele está vendo tudo, irmão. Tudo que está acontecendo, Deus ele está vendo, porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da igreja. É Ele que comanda tudo, irmãos. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2. Vamos estar entrando aqui em um versículo que eu acho a chave, irmãos, de tudo que nós estamos falando. Vamos ler só o versículo 6 e 7 e 8. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual àqueles seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde. Vou repetir mais uma vez. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos,
caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Glória a Deus. Até Deus, irmãos, se humilhou. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Até Jesus, irmão, se humilhou. E muitas vezes nós só queremos confrontar. Muitas vezes nós não queremos se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Jesus, ele se humilhou. É por isso que a ele, irmãos, foi dado toda a honra e toda a glória. É por isso que ele foi chamado, irmãos, de Senhor. É por isso que nós hoje adoramos a Jesus de todo o nosso coração. Muitos aí fora não entendem. Diz, tem que adorar Jesus, mas Jesus não é o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobre perante a Jesus. Que toda língua, irmão, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. E a gente vê que Jesus, ele tinha a natureza de Deus, mas em momento nenhum, meu irmão, ele se exaltou, ele foi soberbo. Jesus a todo tempo, ele tomou a natureza de servo, desceu, habitou em nosso meio e morreu naquela cruz para levar os nossos pecados. É por isso que eu disse no capítulo 2 de João que Jesus, ele estava mostrando, irmãos, que ele era o sacrifício dos nossos pecados. Ele era o sacrifício. Quando ele transforma aquela água em vinho, ele está mostrando que o sacrifício ali é ele. Não é mais pombo, não é mais ovelha. O sacrifício é Jesus. Jesus, ele já levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. É por isso que Davi, ele diz no Salmo 51, o Senhor não tem prazer em que animais sejam mortos, mas o sacrifício que eu tenho é um espírito humilde e quebrantado. Esse o Senhor não o rejeitará. Louvado seja Deus. É por isso que Deus, ele disse que Davi foi o homem segundo o seu coração. A gente sabe o que Davi ele fez, mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Porque naquela época se ensinava que devia matar o pombo, matar a ovelha. Mas Davi já conhecia o coração de Deus. Ele diz, não, o Senhor não se agrada com isso não. O Senhor se agrada com o espírito quebrantado e humilde. Esse o Senhor não rejeitará. E Deus, ele perdoa a falha que Davi ele cometeu. E não é diferente no dia de hoje. Deus, ele perdoa as nossas falhas, irmãos, quando nós somos humildes. Por isso que eu disse, a humildade, ela gera milagre. Muitas vezes as pessoas olham para algum irmão. Vou trazer como exemplo o irmão Danilo. Muitas vezes alguém olha, irmão Danilo, aquele irmão já fez, já aconteceu. Mas se esquece, irmãos, que às vezes a pessoa ela tem um coração quebrantado perante ao Senhor. E Deus, ele perdoa. Deus, ele leva sobre si todas as nossas culpas. Amém? E assim eu quero estar agradecendo a minha oportunidade a Deus, agradecer também a irmã Geraci pela oportunidade que me foi dada e dizer que nós nunca viemos esquecer de sermos humildes, irmãos. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, meu irmão, te usando poderosamente. A gente vê um equilíbrio, né? As que já prega há tempo. São vasos que o Senhor está levantando para sustentar a obra do Senhor.
Eu peço a você que se coloque de pé nesta hora. Talvez você tenha entrado aqui e com certeza desejoso de sair diferente em alguma área da sua vida. Porque não é em tudo que, como tem um hino, né, que tudo que eu tenho, tudo dentro de mim não presta, não. Nós temos áreas, assim como uma casa, tem alguns reparos que precisam ser dados. A gente vai ver a luz está queimada, um banco está faltando pintar, uma mesa, um sofá está precisando de um ajuste. Assim as nossas vidas. E o Senhor quer que a gente se humilhe perante Ele para que Ele nos exalte. E essa humilhação, irmãos, vem através da oração e confissão. Porque o Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E quando eu confesso ao Senhor aquilo que está me afastando dEle, aquilo que está entristecendo Ele, quando eu digo para Ele, Senhor, eu estou assim, eu não quero. Eu não quero, Senhor, ficar com esse ódio. Eu não quero sentir esse sentimento que me faz sentir mágoa do meu irmão. Eu não quero estar assim, eu não quero estar desse jeito. Eu quero estar no centro da tua vontade. É aí que o Espírito Santo de Deus entra em ação e transforma e muda a história. Naamã, se ele estivesse, irmãos, deixado o orgulho tomar conta dele, daquela situação, ele não teria, com certeza, alcançado aquele milagre, um milagre que serviu para nós até hoje e vai continuar servindo. Foi um exemplo, irmãos, em que continua, o Senhor continua falando até hoje, através daquele exemplo. Porque os exemplos, irmãos, o milagre não é só para você. O milagre é para aquela pessoa que está do seu lado, vendo a sua luta, a sua provação, e ela diz assim, não, ela venceu, ele venceu. Ele foi curado, ela foi curada e eu também vou ser. Naamã foi curado porque ele se humilhou. De antemão ele relutou, ele disse, não, eu nessa condição vou me lavar no rio dessa condição. Mas quando ele parou um pouquinho e deu ouvido à voz do Senhor e foi lá, o milagre aconteceu, esse milagre foi registrado. E está lá com o nome de Naamã. E eu e você temos o privilégio hoje de ouvir o que aconteceu. Assim como o que acontecerá com a sua vida através desse momento de humilhação, servirá de testemunho para que outros digam assim, ó, Janete viveu isso, a irmãzinha aqui viveu isso, a irmã Marina viveu, a irmã Eliana viveu, está registrado no nome de Eliana o milagre, a obra que a Eliana fez, a obra que tem no super está registrado, assim como está registrado hoje no livro das obras, que o nosso irmão veio aqui, pregou a palavra e se deu para o Senhor e vidas foram restauradas. Ninguém vai poder tirar isso. Está registrado. E muitas das vezes o nosso irmão Ademir ainda resiste à pregação para a gente ver, ó, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, o que aconteceu hoje. Porque milagres, irmãos, não é só para você. O que Deus tem para fazer na sua vida não é só para você. A libertação, a restauração, a porta aberta não é só para você. É para que outros também sejam abençoados e restaurados. Então se humilhe perante o Senhor. Fale para Ele aquilo que você precisa falar e que só você sabe falar. Só você sabe falar. Só você sabe o que se passa com você. Só você sabe do remédio. O remédio de Naamã para curar o interior primeiro foi se humilhar, para depois o Senhor curar o exterior. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o remédio que você precisa hoje? Pai Santo, amado, querido, Pai, aqui estamos, Senhor, como Naamã, como aquela mulher que foi pedir a cura da sua filhinha. Oh Deus amado, muitas vezes, Pai, como Davi, oh Senhor, queremos te dizer, Senhor, que sem ti não somos nada.
e que precisamos totalmente de Ti, Senhor. Oh Deus amado, eu sei que o Senhor está ouvindo cada clamor nesta hora, cada oração, Pai, cada súplica, cada pedido de perdão, Senhor. Oh Deus, pessoas que entraram aqui leprosos espirituais, feridas espirituais, machucadas, Pai. Oh Deus, e que só o Senhor pode sarar, Deus. E sei que Tu és o rio da água da vida que está neste lugar, e que não deixará, Pai, que saiamos daqui como entramos. Muitos de nós fomos humilhados, Senhor, como aquela mulher ali, Senhor. Talvez por algum instante ela tenha se sentido humilhada, mas ela se levantou e disse que não se importava, mas o que ela queria era o milagre da filha dela. Talvez estamos sendo humilhadas no trabalho, em casa, na família, na igreja, mas não importa, Pai, o que queremos é a salvação, é a santificação, é termos comunhão contigo, é trabalhar para o Teu reino, Senhor, é que vidas vejam em nós o brilho do Teu Espírito. Se até o Teu Filho, Pai, se humilhou, deixou a sua glória, desceu aqui em carne, habitou entre nós, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Carregou uma cruz que não era sua, um pecado nas costas que não era o seu. Oh Deus, que entregou em nosso lugar, Pai. Aquele lugar era meu, aquele lugar era nosso, Senhor. Mas o Senhor se humilhou em morte de cruz, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Oh Pai, ajuda-nos a entender, Senhor, que os humilhados serão exaltados e que os exaltados serão humilhados. Oh Deus, perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas, sara as feridas, meu Pai. Ah, Senhor, machucados que estão aí, Senhor, e que muitas vezes deixamos porque não queremos liberar o perdão, não queremos, Pai, se humilhar, Deus. Mas esta noite ouvimos a Tua palavra e ela foi aplicada aos nossos corações, Senhor. Ela é para nós que estamos aqui, não é para aqueles que estão longe, que estão em casa, não é para nós, Pai. O Senhor falou para nós presente aqui, Senhor, porque o Senhor conhece o som de cada coração e prova cada pensamento, Senhor. E é o Senhor quem vê em nós o caminho mau que estamos trilhando, e é também o Senhor quem quer nos colocar em caminho de salvação, de cura, de restauração, Senhor. E o que for preciso, Senhor, ser feito, ajuda-nos a fazer. Se for preciso mergulhar no rio como na mão, Senhor, iremos mergulhar. Se for preciso renunciar, vamos renunciar. Se for preciso nos humilhar, Pai, ajuda-nos, Senhor. Porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. E queremos, meu Pai, ter garantido a nossa salvação e levar outros também a garantir a sua. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela vida do Teu Filho, Pai, que trouxe a palavra nesta noite, Deus. Deus, continua abençoando o Senhor Itamar. Continua abençoando a Edna, o seu filho e toda a sua família. Derrama sobre eles, Pai, bênçãos sem medidas. Oh, Pai amado, que ele continue sendo instrumento em Tuas mãos para o louvor da Tua glória e para o crescimento do Teu reino. Pai, continua abençoando a Tua igreja, Senhor. Continua nos abençoando, Pai. E que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos guarde. Nos guarda, Pai, de todo mal. Que o Senhor continue levantando o Seu rosto sobre nós, Pai, e tendo misericórdia de nós. Que o Senhor continue levantando o Seu rosto sobre nós e nos dando a paz, Senhor. Requeremos a Tua paz, a Tua alegria. Lançamos fora a tristeza, lançamos fora o desânimo. Senhor, neutraliza toda seta, todo dardo inflamado do maligno, todo desânimo que sai no nome do Senhor Jesus. E que a alegria do Senhor seja a nossa força.
Oh, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua graça e da tua proteção, no nome do Senhor Jesus. E a igreja que vive, que espera, que vive as promessas, que se humilha para viver o milagre, que se humilha para viver o milagre, diz: que Deus abençoe a todos e as palmas exaltam, engrandece o nome do Senhor. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Eu parei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, oh Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar.